É hora de você acompanhar o Mundo em Meia Hora com os destaques do mundo nesta semana. Hoje, dia 2 de maio, comigo está o Guga Chakra lá em Nova York. Tudo bem, Guga? Bom dia para você. Bom dia, Nonato. Guga, chegamos aqui ao mês de maio, né? Ontem o feriado do Dia do Trabalho e hoje 2 de maio. Acho que é interessante a gente fazer aqui uma recapitulação de tudo que acompanhamos até hoje, desse vírus que surgiu lá na China, mas que depois se espalhou por vários países. E a Itália, ali na Europa, foi o primeiro país a sentir mais decisivamente o problema lá no começo de março. Aí depois a gente tem espalhamento por Espanha, Estados Unidos, Reino Unido. Acho que é mais ou menos esse o cenário que a gente acompanhou da Covid a partir do momento em que ela explode na Itália, não, Guga? Exatamente, foi mais ou menos nessa sequência que você colocou, Nonato, quer dizer, saiu da China, primeiro pegou alguns países asiáticos que conseguiram se sair muito bem no combate à pandemia, a maior parte deles conseguiu evitar um cenário de catástrofe, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Japão também dá para colocar. E aí veio, de repente surgiu com uma força muito grande na Itália e ali no Irã, no Oriente Médio. Logo ali no finalzinho do carnaval, na semana seguinte, cresceu muito o número de casos e aí a Itália foi aquela tragédia durante o mês de março. Prosseguiu em abril, mas já desceu do pico, já está numa situação bem melhor do que antes, ainda não uma situação estável, mas uma situação muito melhor. Mas a partir da Itália foi meio que numa sequência: Itália, Espanha, França e Reino Unido. E Bélgica também a gente pode colocar na lista, que embora seja um país menor, mas também teve um cenário muito grave se levar em conta a população, e que são países assim que sempre, para nós brasileiros, né, sempre entraram no nosso imaginário como países avançados da Europa. No caso da Espanha dos anos 80 para cá, mas são países ricos, né, e na Itália foi ali na região da Lombardia, que é a região mais rica da Itália, Reino Unido e França, berços ali, né, os centros da civilização ocidental, todos ali hoje registrando, no final do mês de abril, registrando mais 27 mil mortes na Itália, 26 mil no Reino Unido, mais ou menos por ali, 24, 25 mil na França e na Espanha. O único que acabou tendo uma performance não tão grave dessas grandes nações europeias foi a Alemanha. Das nações menores, há bons resultados. Na Grécia e Portugal, eu acho que é bom sempre a gente frisar, viu, Nonato, que são dois países que sempre foram os patinhos feios da União Europeia em termos econômicos, mas que acabaram lidando melhor com a pandemia do que as nações maiores e mais ricas. E, claro, ali nos países nórdicos, houve a Suécia, que não adotou medidas rígidas, mas fez um distanciamento social sem isolamento, mas com recomendações, mas ainda assim teve uma performance não tão positiva quanto os países similares. Porque a Suécia você não compara com o Irã. Você vai comparar com Dinamarca. Com Dinamarca, com Noruega e com a Finlândia, com os países nórdicos, e a Suécia foi pior do que esses países. Fora da Europa, antes de passar para o continente americano, na África ainda a pandemia deve chegar com mais intensidade em maio e junho. Na Ásia, com muita variação de país para país, mas o caso mais grave ali no Oriente Médio, o caso iraniano, a Índia impondo ao isolamento para mais de 1 bilhão de habitantes no país, tentando conter a pandemia, mas que vai crescendo nesses países emergentes, na Turquia também. O resultado espetacular na Nova Zelândia e na Austrália, claro que com vantagens, porque são países com população menor, são países que são mais espalhados, né? A população vive mais espalhada, são países ricos e são ilhas, né? Tudo isso favorece, mas os dois governantes, especialmente a Jacinda Ardern
Ardern na Nova Zelândia também agiu como uma grande estadista. E aí a gente passa aí para os Estados Unidos. Aí você prefere que eu fale de algum tema específico aqui nos Estados Unidos, Donato? Queria só voltar um pouquinho aqui na questão da Turquia, né? Que foi um caso em que, num primeiro momento, desprezaram a pandemia e, posteriormente, observaram um número crescer e muito com relação ao coronavírus. E aí, o presidente turco, que no começo resistiu, né, aos apelos da comunidade médica, teve que acabar cedendo um pouco, porque efetivamente percebeu que a situação era grave. Um erro cometido por muita gente, né, o Guga, e que a Turquia também cometeu nessa pandemia. Cometeu, e a Turquia é um país muito parecido com o Brasil, né, em todos os sentidos, né, em termos econômicos, eu digo, e algumas questões sociais. Você vê que tem áreas mais ricas em Istambul, Esmirna, Ankara, mas nessas cidades também tem áreas mais pobres, tem centros urbanos um pouco menores pelo interior, mas a Turquia, o Erdogan teve aquela arrogância do autocrata, que o Putin também teve na Rússia, de achar que iria, com inverdades, superar uma pandemia, mas tem uma hora que você não segura numa metrópole como Istambul, é a maior cidade da Europa, e acaba crescendo o número de casos, você perde o controle, e aí teve que agir de forma abrupta. Claro que cometeu uma série de erros, a população foi de um dia para o outro que ele determinou o isolamento, as pessoas tiveram que sair correndo para fazer compras, muitos estabelecimentos sem ter condição de fazer o preparo, que em geral se dá pelo menos 24, 48 horas para as pessoas poderem se preparar, mas ali foi em 3, 4 horas, daí a polícia agredindo pessoas nas ruas, e agora eles tentam controlar, mas possivelmente já fugiu um pouco do controle. Claro que talvez não seja um cenário catastrófico, mas a chance de ter números péssimos na Turquia é muito grande. Um outro país que é como a Turquia é a Argentina, que agiu já de forma mais cautelosa e assertiva, e a gente vê que vem tendo bons números. O Paraguai também tem se destacado com bons números também em relação aos demais países. Olhando para os Estados Unidos, Guga, a gente teve chamar a atenção muito para o estado de Nova York, né? E principalmente também a cidade de Nova York. Foi efetivamente a região mais atingida dos Estados Unidos, né? Se você soma, Nova York teve mais de 23.500 mortos no mês de abril, e New Jersey cerca de 7 mil. Se somar Nova York e New Jersey, dá 30 mil. Lembrando que Nova Jersey, né, é um estado muito ligado à cidade de Nova York, como se fosse um estado subúrbio de Nova York. Então, eu acho que, assim, na região da cidade, do estado de Nova York, assim, são 30 mil mortos. Isso é mais do que qualquer país do mundo, tirando os Estados Unidos, é metade do número de mortes nos Estados Unidos. Então foi, sem dúvida alguma, o grande epicentro da Covid-19 no mês de abril em todo o planeta, como foi a Itália e a Espanha no mês de março, começo de abril, e aí Nova York, a partir do segundo terço de abril, vamos ali, a partir do dia 5, 10 de abril, passou a ser o grande epicentro, com o pico da pandemia em meados de abril, Nonato, chegando a morrer entre 700 e 800 pessoas diariamente no estado de Nova York. Some aí mais uns 300 em New Jersey, dava mais de 1.000 por dia. Esse pico foi superado e chegou ao fim do mês na média entre 300 e 400, quer dizer, metade do que era no pico, mas ainda assim extremamente elevado e com uma desaceleração da trajetória de queda. Ao longo do mês de maio, Nova York vai observar como fica a situação. Em 15 de maio serão levantadas algumas restrições, não na cidade de Nova York, mas o que eles chamam de Upstate New York, que são as regiões mais ali para o interior do estado de Nova York. Poucas restrições, vai permitir ali que algumas fábricas sejam abertas, mas outros lugares, como restaurantes, eles vão analisar depois de 15 dias, no início de junho, na cidade também, em relação se vai abrir as praias para o verão ou não, como ficam os restaurantes aqui. Então ainda é algo que eles vão seguir com muita cautela. Por quê? O objetivo das autoridades de Nova York, segundo o governador Cuomo, o prefeito de Blasio, é o seguinte:
Aqui a taxa de infecção era de 3, Nonato. A gente falou isso semana passada. Isso. 10 pessoas infectavam 30. Conseguiram baixar para 0,8. 10 infectam 8. Não pode passar de 1, chegar a 1,1. O limite é 1, porque daí você mantém, né? E tentar testar as pessoas que pegarem e rastrear os novos casos, para se ter controle sobre a doença. Ficar como a Coreia do Sul, resumindo, é isso. E que os hospitais não passem a ter mais que 70% da capacidade ocupada. E para isso, eles vão analisando, vão abrir. Então, você abre os restaurantes, vê como fica, você vai vendo coisa por coisa e vai analisando. O risco que muita gente tem medo, Nonato, é, por exemplo, você abre os restaurantes e começa a ter subir os casos. Aí é gravíssimo, porque você vai ter que fechar o restaurante sem perspectiva de abrir. Porque você sabe que se abrir, volta a pandemia com tudo. Então é um cenário complicado. E pior, por mais que você mantenha aberto, as pessoas não vão. Então é algo que eles vão analisar bem com cuidado. O Guga, e em relação a esse dia a dia aí, como é que isso está sendo enfrentado pelas pessoas aí em Nova York? Porque algumas atividades, por exemplo, construção civil, em alguns pontos ela tem ocorrido aí em Nova York, né? É da seguinte forma, Nonato. Aqui não é o lockdown que teve na Itália e na Espanha, por exemplo. Na Itália você precisava... Você mesmo fazia uma autorização, mas você tinha que ter uma justificativa para estar fora de casa, se iria para o mercado, para o trabalho, enfim, você tinha que ter uma justificativa. Em Nova York você não precisa dessa justificativa. Então as pessoas vão aqui em Manhattan, por exemplo, aos parques. As pessoas vão ao Central Park, vão ao Riverside Park, não todo mundo. Minha família, por exemplo, a gente... fica em casa, mas muita gente vai aos parques. Bastante gente, isso o próprio governador de Nova York sai para fazer exercício. O Andrew Cuomo fala que ele corre todos os dias para manter a forma, então não é daquela forma. Então a pessoa não está presa dentro de casa, ela pode sair. Agora, funciona assim, eu saio para dar volta com o meu cachorro. Se tem uma pessoa na calçada vindo na minha direção, eu atravesso se ela não atravessou antes. As pessoas evitam ao máximo se cruzar. Se cruzar. Uhum. A pessoa assim... E que eu vejo na rua, a imensa maioria de máscara. Você vê um ou outro com máscara que nem se fosse óculos escuros, que quando o cara coloca levantado, a pessoa está com a máscara, mas não está cobrindo o rosto, coloca para baixo, não sei para quê. Mas, enfim, mas talvez ela coloque quando chegue em lugar mais aglomerado, não sei. Mas a imensa maioria usando máscara assim. Outra então curiosidade que eu esse tenho. O cenário. Outra curiosidade que eu tenho em relação ao sistema de saúde. A gente elogia muito o SUS por abarcar, né, a população como um todo. E aí nos Estados Unidos a gente sabe que a gente não tem um SUS, né? A gente tem uma saúde muito cara aí para o americano. Todo mundo está sendo tratado, essa conta vai para essas pessoas, o Estado vai assumir. Em que pé está isso, Guga? Sim, funciona assim nos Estados Unidos numa situação normal. Se você tem uma emergência, qualquer pessoa, o pronto-socorro de qualquer hospital é obrigado a te atender. Vai te mandar a conta depois. Se você tiver seguro, o seguro paga. Senão você paga. E internação, aí também você precisa do seguro ou você precisa pagar. Se você não tiver dinheiro, aí você precisa dar um adiantamento ali, que talvez você não tenha. Um cenário complicadíssimo. Assim, na melhor das hipóteses, quem não tem dinheiro vai sair com a dívida. Vai ter que se virar para pagar em algum momento. A não ser que tenha o Medicaid, que é para pessoa miserável, o Medicare para pessoas com mais de 60 anos. 65 anos. Mas é esse o cenário. Agora, na Covid-19, se você tem os sintomas, você vai para um hospital. Você chama a ambulância te leva para o hospital, e aí não interessa a tua classe social. Não é que nem no Brasil, eu quero ir para o Einstein ou para o Sírio-Libanês. Não. Você vai para o hospital que tiver. E aí atendem todo mundo. Em teoria, o governo americano fala que as pessoas não serão cobradas pelo atendimento da Covid-19, até para evitar que as pessoas
não vão aos hospitais se haja necessidade nesse momento de epidemia. Mas nesse momento ainda há muita discussão, porque como que vai ficar a conta, o governo vai pagar mesmo os hospitais estão perdendo muito dinheiro, porque o hospital ganha dinheiro muito com as chamadas cirurgias eletivas, essas questões que não estão sendo realizadas aqui em Nova York. Então é dessa forma, não tem, como você colocou, não há um SUS aqui nos Estados Unidos, nem no Reino Unido, que é até mais interessante, que é diferente, porque o Brasil é uma mistura, né? Que você tem o sistema privado e o público, né? No Reino Unido você tem um sistema público, um pequenininho privado, mas basicamente é tudo público. O próprio Boris Johnson foi atendido no National Health Services, né? Que é o sistema público de saúde, SUS britânico. Só para a gente ir para o intervalo, eu falava do Paraguai, o presidente paraguai anunciou nessa semana que não tem ninguém em UTI por lá, tem pouco mais de 230 infectados e 9 mortos pela Covid-19. Ele entende que foi fazer, né, a quarentena imediatamente ao anúncio do primeiro caso. Ele entende que isso foi decisivo e possivelmente na segunda, agora 4 de maio, começa a ter um retorno a algumas atividades lá no Paraguai. Bom trabalho do Paraguai também, confirmando esses números aqui do presidente Benítez. Guga, a gente falava dos problemas relacionados à economia. Nessa semana, a informação do primeiro trimestre do ano, né, nos Estados Unidos, a gente teve uma queda de 4,8% no primeiro tri. Aliás, é o maior tombo, né, desde a Grande Depressão. Na zona do euro, um encolhimento de 3,8%, também em meio a essa pandemia do coronavírus. E assim, Guga, não sei ainda se a gente já pode acreditar tudo só na conta da pandemia, porque acho que o pós esse período, ou seja, os 2 próximos meses também serão muito afetados, não? Os próximos 2, 3 meses, né? E aí com 100% de pandemia, acho que os próximos meses. E esses 3 primeiros meses nem tanto, né? Na verdade, os 3 primeiros meses, Nonato, se você pegar mesmo o impacto da pandemia na economia, se deu na última quinzena de março. Isso. Porque até o dia 15 de março estava tudo aberto e as pessoas circulando, indo a restaurantes, indo a bares, consumindo normalmente. Aí sim, na última quinzena foi um duro golpe, quer dizer, você tem esse 4,8% de queda no PIB, totalmente impactado por somente por essa última quinzena. Em alguns estados americanos, a partir de abril, quer dizer, você nem tem esse reflexo. E agora vai ter nos 3 próximos meses. Por isso, uma perspectiva até de retração de 30% do PIB anualizado nos próximos 3 meses, no segundo trimestre. Para o terceiro trimestre é muito difícil saber como vai estar, porque envolve, na verdade, a grande questão é o vírus e não as medidas que os governos vêm a tomar para reabrir, para não reabrir. Quer dizer, é o impacto que o vírus vai ter de qualquer forma. Se a pandemia for controlada, é claro que aí facilita bastante o cenário. Aí pode ter uma retomada até veloz, né? Suponha que não vai acontecer isso, né? Mas que não houvesse mais o vírus, retrai 30 no segundo trimestre e cresce 40 no terceiro trimestre. Porque tem muito também, né, Guga? Como você disse, a gente pega, sei lá, 15 dias desse trimestre, ou 20, sei lá, mas é menos que um mês em 3. Tem muito também do efeito psicológico, né? Passou a pandemia, por exemplo, arrumamos um antídoto, sei lá, uma vacina. Sim. Tem muito do psicológico para mexer com esses agentes financeiros e também com os investidores, né? Sem dúvida alguma, porque enquanto não tiver, as pessoas vão adiando. A gente estava até falando do produtor Gabriel Medina, vai entrar de férias, né? Quer dizer, enquanto não tiver a solução, por mais que tenha reduzido o número de casos, as pessoas vão ficar cautelosas para viajar. Restaurante não vai ficar lotado. Abrir restaurante com capacidade máxima de 50% é metade do faturamento se houver 50% de ocupação no restaurante, porque muita gente nesse momento perdeu o emprego, não vai sair para comer em restaurante, não é prioridade. Outras pessoas mantêm o temor de ser infectada, também não vai facilmente a restaurante, não é algo que você consegue retomar de uma hora
para outra, assim, em muitos setores da economia, esportes, você não vai dar para ter eventos esportivos com público no médio prazo, pelo menos, a gente não tem perspectiva antes de setembro, possivelmente nem nesse segundo semestre terá com público presente. Então, há setores da economia, para não falar de cruzeiro, né, indústria aviação, que dificilmente recuperam sem uma solução clara mesmo para o problema. E nesse entorno todo, a gente tem sempre contabilizado aqui no programa as informações sobre os pedidos de seguro-desemprego aí nos Estados Unidos. E eles chegaram a 30 milhões de pedidos, um número absolutamente assustador quando a gente fala de Estados Unidos. 30 milhões, se pensar ali em relação ao tamanho da população economicamente ativa e somando, a gente está falando de uma taxa de desemprego que vai beirar os 20%, vai beirar os piores momentos da depressão econômica aqui nos Estados Unidos. Isso sem falar aquelas pessoas que aqui além do desemprego, você tem aquela questão que são as pessoas que são dispensadas de forma temporária, mas sem a demissão. Elas não recebem o salário, mas têm o cargo garantido dali a alguns meses, quando voltar à atividade. Elas não precisam trabalhar nesse período, mas também não ganham dinheiro. Mas, enfim, a taxa de desemprego vai ser muito elevada. Quer dizer, vai demorar para voltar. Da recessão de 2008 para cá, eles demoraram 10 anos para reduzir de 10% para baixo de 4%, para voltar de 20% para 4%, quantos anos não vão demorar? Talvez, claro, vai ter aquele momento, quando houver uma solução para a pandemia, que vai ter uma aceleração que não se observou nos 10 anos pós-recessão, mas mesmo assim vai ter uma geração, aí você fica pensando que quem sofre muito também é quem está, por exemplo, terminando a faculdade, entrando no mercado de trabalho agora, porque isso afeta todo o restante da sua carreira, né? Que você não começa num emprego bom, você não tem emprego, acaba ficando para trás, e daí quando a economia começa a ficar mais aquecida, eles vão pegar aquele pessoal que está entrando no mercado de trabalho e você já ficou um pouco fora. Então tem um cenário bem dramático aí, que a gente já observa e que vai se agravar. E em meio a isso tem a eleição americana, né, programada para novembro, por enquanto não tem nada que altere esse calendário. A China, nessa semana, acabou rebatendo uma afirmação do Trump, ou pelo menos uma insinuação, de que poderia tentar interferir nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Os chineses disseram que não tem o menor interesse, que isso é um assunto interno americano, através do porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Geng Shuang. Ele disse nessa semana exatamente isso. E lembrando, né, que o Trump tinha dito que a China queria favorecer o Joe Biden. Não sei se esse tipo de declaração também ajuda nesse momento, se você não tem nada concreto em torno do tema, né, Guga? Acho que não é a hora também para falar disso. Mas ele está falando para a base dele, Trump, né? Ele não está falando para ter algo contra a China necessariamente, porque ele sabe que existe, que a Rússia, segundo a justiça americana e o serviço de inteligência americanos, agiu, né, interferiu na eleição americana para apoiar o Trump, embora não tenha existido conluio com a campanha do Trump. O que se sabe é que a revelia do Trump, eles apoiaram o presidente que veio a ser eleito aqui dos Estados Unidos. Então o Trump tenta indicar que a China teria uma preferência pelo Joe Biden. E a China, nesse momento, virou, né, o novo inimigo americano, que eram os nazistas e os japoneses na Segunda Guerra, e foi a União Soviética na Guerra Fria, se tornou o extremismo islâmico nas últimas décadas, e agora a China passa a ocupar esse espaço do outro, né, do inimigo americano. Perfeito. Guga, fechamos por aqui o nosso Mundo em Meia Hora desta semana.